Você está perdendo o jogo sagrado sem saber que algum dia foi convocado para o tabuleiro. Sua vida se desenrola como uma partida de xadrez sombreada, não sobre mármore, sobre a luz de velas, mas em silêncio invisível e inquieto. A sua é travada na escuridão invisível, com mãos trêmulas sobre peças que mal conhece, e movimentos nascidos mais de medo do que da sabedoria. E a parte mais cruel, você não faz ideia de quem realmente é nesse jogo de destino. O peão, a rainha, o espectador sem rosto, você flutua entre eles? Não, você é o rei. Ainda assim você persegue, ou mira na força, na inteligência e do charme e esquece a única verdade que ancora todo o resto. Seu propósito sagrado não é conquistar, mas suportar. Sua vocação é existir com intenção solene. A missão da sua alma é proteger o que é verdadeiramente essencial. Ainda assim, você se move incessantemente, como se a salvação estivesse no movimento frenético e não na direção verdadeira. Ouça com todo o peso do seu espírito. A força do rei não reside no movimento constante, mas na quietude medida. Ele precisa apenas da certeza inabalável do seu próprio ser. Mas você, perdido no ruído, esqueceu. Você desperta diariamente sob o peso de provar seu valor a todos e a ninguém. Você se lança para dominar o tabuleiro, enquanto seus próprios pensamentos escapam por entre seus dedos como água. Repito, você é o rei, não pela força, nem pela velocidade que sua coroa é justificada. Não é o rei, porque sem a sua presença todo o reino mergulha em silêncio. Ainda assim, você confia seu valor às peças passageiras. Aqui, no momento, desaparecidas no seguinte. Você realmente acreditou que o sucesso está na onipresença, no domínio infinito, em ser a resposta para todas as perguntas. Isso não é mestria, isso é o grito estridente do medo. A verdadeira estratégia nasce do silêncio. Saber quando permanecer e enxergar que nem tudo que brilha é sagrado. Você vagueou por tempo demais acreditando que mostrar força o tornaria invulnerável. Mas me diga, quão forte você realmente é se não pode proteger sua própria paz sagrada? Como pode alçar voo se nunca nomeou o que sua alma deseja? Sua ferida não é a falta de sucesso. Sua ferida é a ausência de direção verdadeira, pois se você não sabe o que está defendendo, toda luz falsa pode seduzi-lo. Você conhece a arte oculta do jogador sábio? Ele não escaneia seus inimigos primeiro, ele primeiro conhece seu rei, seus limites, seu chão e o verdadeiro peso da batalha, pois se você está cego para si mesmo, nem verá quando sua alma começar a cair. E agora chega a pergunta que seu espírito deveria ter enfrentado anos atrás. Que coisa sagrada você está realmente defendendo? Não nomeie seu trabalho, sua imagem ou sua reputação passageira. Essas são apenas ar em movimento, essas são apenas fumaças moribundas. O que perdura é aquilo que nenhum olho pode tocar, sua fortaleza invisível, a paz da sua mente, a verdade emocional, seus valores, seu propósito sagrado. Esse é o verdadeiro núcleo da sua força. Isso é o que jamais deve desmoronar. Pois quando isso ruir, todas as vitórias externas apodrecem em pó. Ainda assim, você se afasta disso, você o enterra sob o ruído, você o afoga em metas vazias e aplausos emprestados, confundindo o barulho com certeza da alma. Como se o aplauso do mundo pudesse silenciar seu espírito inquieto. Mas a verdade entoa uma canção diferente. O mundo pode aplaudir enquanto você desmorona silenciosamente por dentro. Que valor tem uma rainha poderosa se seu rei cambaleia à beira da ruína? Você tem jogado como se estivesse além da dor.
como se fosse uma torre deslizando reta sem dúvida. Mas você não é feito de pedra. Você é o rei. E o rei se move lentamente com paciência sagrada. O rei observa em profunda quietude. O rei se protege antes de atacar. O rei conquista não com ataques cegos, mas com resistência sagrada. Ele triunfa ao saber quando permanecer enraizado e quando avançar. Pois o rei que corre cego cai rapidamente na ruína. Você sente isso agora queimando através da sua própria alma cada vez que você traz sua alma para pertencer. Você marcha seu rei para um cheque invisível. Cada vez que você coroa julgamentos alheios acima do seu próprio coração, você deixa sua alma indefesa. Cada vez que você mascara a sua verdade ao invés de senti-la, você rende um fragmento sagrado de paz. E ainda assim você pergunta: por que a paz permanece um fantasma distante? A resposta é dura e simples. Porque você não ergueu o castelo interior. Porque você gastou sua força forjando muros externos, enquanto por dentro seu verdadeiro reino já em ruína silenciosa. Você venerou a estratégia exterior e abandonou a única verdade sagrada. O verdadeiro campo de batalha está escondido dentro de você. Você não precisa dominar os outros. Você precisa saber o que sangraria para defender e o que deixaria cair. E aqui emerge o rito do autoconhecimento, pois somente aquele que conhece sua alma pode forjar um caminho que não devorará. Somente aquele que viajou para dentro pode proteger o que é sagrado sem confundir o que é oco, pois aqueles cegos ao seu próprio valor trocarão tudo por pó. E você sabe qual é a verdade mais cruel. É que muitas vezes você rende tudo com um sorriso pintado no rosto. Por quanto tempo você venderá seus princípios sagrados apenas para pertencer? Por quanto tempo sua ansiedade trêmula com os mantos da ambição? Por quanto tempo você chamará de sucesso o ruído incessante que rouba seu sono? Isso nunca foi sobre vencer, é sobre se agarrar ferozmente ao que realmente te sustenta. É sobre cuidar da sua chama interior, mesmo enquanto o mundo desmorona em pó. Pois, se o seu rei cair, o jogo sagrado termina em silêncio. Aqui reside uma verdade brutal, raramente dita em voz alta. O inimigo mais mortal não está diante de você. É a própria sombra que você acolheu dentro dos seus próprios portões. Seus pensamentos selvagens, suas emoções emaranhadas, suas feridas abertas, o ruído interno que te puxa de volta cada vez que você ousa se erguer. Esse sabotador interno não grita. Ele sussurra como uma serpente no escuro. Sussurra que você não está pronto, que está destinado ao fracasso. Fique, ele sibila, fique, e esteja seguro na sua prisão. E você escuta, porque a voz é familiar, é o hino que você tem cantado por tanto tempo demais. Você pensa que é você, mas não é. É o seu medo falando. Você é o ouvinte, não a voz. E se você a ouve, você detém o poder de reescrever a mensagem. A verdadeira liderança não nasce quando você lidera os outros. Ela desperta quando você domina sua própria mente, silencia os medos ruivantes e se move com clareza através do caos. Pois o caos é o mar que nunca acessa. Ele nunca se curva ao silêncio. O que muda é sua arte sagrada de navegar por ele, cultivada pacientemente dentro de você. O mundo aplaude aqueles que vencem, mas reverencia os que suportam, sem trair a própria alma, pois sucesso sem paz é apenas um grito oco, uma ovação vazia, uma coroa pesada demais para carregar. A verdadeira questão surge: você busca a vitória vazia ou a força para resistir sem abandonar sua alma? Pois somente um caminho conduz à liberdade feroz que você deseja. E não,
Esta jornada não é sobre tornar-se invulnerável, é sobre contemplar suas fragilidades e protegê-las com sabedoria sagrada. É sobre saber que a dor virá e ainda assim permanecer de pé no meio dela. É sobre forjar um escudo, não de orgulho frágil, mas de princípios vivos, propósito profundo e clareza ardente, pois quando você sabe o que defende, nenhum primeiro ataque pode comprar sua rendição. E aqui está a ironia sagrada: quanto mais você conhece seu espírito, menos você anseia por provas. Quanto mais claro o seu centro sagrado, menos o caos do mundo pode te alcançar. Quanto mais você protege o seu rei interior, menos as guerras exteriores te perturbam. O verdadeiro poder não se exibe, ele respira silenciosamente pelo ar. É a calma profunda conhecida apenas por aqueles que não gritam para existir. É o silêncio inquietante que aterroriza os que precisam de ruído constante. É o olhar firme que declara: eu sei quem sou e nenhum capricho me moverá. Diga-me, qual foi a última hora sagrada em que você se sentou e perguntou: o que é que eu devo proteger com minha vida? Pois até que você responda com honestidade brutal, você continuará se movendo por reflexo cego, não por estratégia soberana. E aqueles que vagueiam por reflexo estão destinados a perder suas almas. O verdadeiro jogo não é vencido por distância, mas por aqueles que sabem o que jamais abandonarão. E bem lá no fundo você já sabe, eles não cederão, mesmo quando a tempestade uiva. Pois se você não sabe, toda oferta barata vai te tentar. Toda voz falsa soará sábia, toda queda parecerá final. E nenhuma delas é o fim. O fracasso não escreve o livro da sua alma. O que te define é o que você protege mesmo quando o mundo exige um seu sacrifício. Proteja com reverência feroz sua sanidade mental, seu equilíbrio emocional, sua integridade, seu propósito sagrado. Isso não é egoísmo, é administração sagrada. Essa é a estratégia mais verdadeira. Essa é a liderança de mais alta ordem. Essa é a colheita arduamente conquistada da verdadeira maturidade. O rei que perdura não é o mais veloz nem o mais barulhento. Ele é o mais consciente. É aquele que não troca o essencial pelo urgente. Aquele que não troca a paz pelo aplauso. Aquele que sabe que o valor não se encontra em ser visto. E aqui surge a última verdade dolorosa. Se você abandonar seu rei, nenhuma mão no mundo se erguerá para salvá-lo. Você é o centro vivo. E se cair, não importa quantas peças ainda estejam de pé, o jogo sagrado simplesmente colapsa em silêncio. Então comece hoje, antes que o tabuleiro esqueça seu nome. Não com movimentos grandiosos, nem com reviravoltas imprudentes, mas com um pequeno sagrado passo. Veja-se com clareza, pergunte com honestidade implacável: que coisa sagrada estou negligenciando que exige minha proteção mais feroz? Pois uma vez que você souber que você não se moverá mais por inércia, você se moverá com intenção sagrada. E neste momento, um único passo verdadeiro superará os muitos que vagam sem alma. A verdadeira vitória não está em conquistar o tabuleiro, está em recusar-se a perder a si mesmo. E você sabe qual é o erro fatal daqueles que perdem este jogo sagrado sem sequer perceber? Eles acreditam que proteger o essencial significa se trancar no medo. Eles pensam que guardar o reino interior exige muros imensos de isolamento. Eles confundem autoconhecimento com defesa, quando na verdade é um ato de poder sagrado. Vou revelar a você o que poucas almas ousam compreender. O verdadeiro autoconhecimento não o despedaça, ele o fortalece.
ele o torna devastadoramente poderoso. Pois quando você sabe o que jamais irá render, quando sua alma arde clara e feroz, você se torna gloriosamente imprevisível. Para o mundo que se alimenta de dobrar os que não têm raízes, você se torna uma força inamovível. Olhe agora, olhe profundamente ao seu redor. Respire além do brilho da superfície. A maioria se move por medo, por carência incessante, pela dor eterna da insuficiência. E o que essa fome gera? Ela os torna dolorosamente fáceis de controlar. Vira seu ego e eles se desfazem em pó. Negue-lhes aprovação e caem de joelhos. Ofereça-lhes elogios vazios e eles vendem seus tronos por bugigangas. Mas caminha entre nós uma alma rara, aquela que desceu às suas sombras e voltou coroada em paz. Você não pode acorrentar tal alma. Nenhum aplauso pode suborná-la. Nenhuma rejeição pode quebrá-la. Pois ela viveu todas as batalhas por dentro e pertence apenas a si mesma. Ela já é soberana dentro da própria alma. E agora descemos a um vale mais profundo, a divisão brutal entre aqueles que desejam poder e aquele que busca clareza. O primeiro está eternamente acorrentado à fome interna. O segundo caminha em liberdade, guiado pela constelação do propósito sagrado. Você notou? O mundo arranha e se debate por poder, riqueza, influência, domínio sobre almas frágeis. Mas o verdadeiro poder não está lá fora, está dentro. Ele não é reunido por troféus frágeis. Ele nasce para dentro, como uma chama escondida e indestrutível. E a ironia mais cruel, ele se esconde à vista de todos. O verdadeiro poder não grita nem implora para ser visto. É o poder sagrado de encarar sua vida e declarar: isto sou eu, este é meu valor, isto eu jamais trairei. É a força silenciosa de nunca precisar gritar, porque seu caminho inabalável fala mais alto que qualquer clamor. E o que você pergunta alimenta esse poder ancestral, clareza pura, cortante e invencível. Uma clareza que nenhum ouro pode comprar, nenhum sangue pode conceder. Ela é esculpida, é conquistada, é sangrada nas horas ocultas, pois clareza não é sabedoria de tempos calmos. É o aperto feroz que se mantém quando tudo ou mais se estilhaça. É estar diante da tempestade negra e sussurrar: isso não mudará quem sou. É assistir as multidões fugirem e você enraizado e imóvel, não porque você é lento, mas porque sua alma já sabe onde está e para onde marcha. E isso, alma querida, causa terror àqueles que ainda vagam os cegos. Clareza é uma lâmina silenciosa, inquietante, porque em um mundo afogado em dúvida, aquele que caminha com convicção brilha como uma ameaça, porque lembra aos perdidos que sim, ainda é possível caminhar com direção verdadeira, sim, ainda é possível arder com propósito sagrado e sim, ainda é possível viver com significado. Se apenas você parar de viver para aplauso alheio, mas ninguém sussurra essa verdade, pois se você soubesse, você não seria mais controlado. Pararia de comprar ilusões, pararia de trabalhar em altares vazios, pararia de tolerar a morte lenta por dentro. É por isso que este mundo coroa os obedientes e crucifica os lúcidos, porque os obedientes são apenas peões movidos sem alma, mas os lúcidos, estes são reis, ingovernáveis. E assim retornamos ao tabuleiro antigo mais uma vez. O rei que perde a clareza torna-se apenas um peão vestido em vestes desbotadas. Ele acredita que comanda, mas dança ao som de reflexos que nunca sabe nomear. Ele entra em pânico com a queda de uma torre, ele afunda quando sua rainha é capturada,
porque sua alma estava ancorada no que desmoronava ao lado de fora. Mas o rei coroado com clareza pode permanecer totalmente sozinho, sitiado pelo silêncio e pelos inimigos, e ainda assim mover-se com intenção sagrada. Clareza não é arrogância, é visão sóbria. Não é a loucura de acreditar que você sabe todas as coisas, é a humildade de se curvar diante do desconhecido. E a sabedoria de esperar quando agir significaria autodestruição. E a partir daí, o saber sagrado, quando falar, quando permanecer em silêncio, quando avançar e quando recuar para proteger o que jamais pode cair. Autoconhecimento não é apenas enxergar a si mesmo, é conhecer seus limites, seus pontos cegos, suas cicatrizes, pois se você não os conhecer, outros atacarão onde você está cego. Se você não souber onde dói, qualquer mão pode esmagá-lo sem piedade. Mas se você o nomeia, cuida, forja, você não será mais governado de fora. Você não mais reagirá, você escolherá. Você escolherá como um soberano em seu próprio solo sagrado. E esse é o nível culto do jogo. O reino daqueles que escolhem seu destino, pois há apenas dois tipos de almas que caminham nesta terra: aquelas que reagem e aquelas que decidem, aquelas que derivam à mercê do tabuleiro e aquelas que gravam sua própria jogada em pedra. E apenas as últimas, aquelas que escolhem, lideram a si mesmas e aos outros. Aqui há de uma verdade confortante: se você não escolher sua vida, outros a escolherão por você, e não por malícia. Mas porque o espaço vazio nunca permanece vazio, ele sempre exige ser preenchido. Se você não inundar sua vida com propósito, o mundo a inundará com ruído, consumo, comparações, expectativas. E você despertará um dia preso numa vida que soa doce, mas não é sua. E diga-me, qual é o sentido de vencer um jogo quando você sequer escreveu suas regras? Isso não é vitória. É escravidão vestida de seda e ouro. É um triunfo que tem gosto amargo com derrota escondida. E a ferida mais cruel você nem a verá até que a ampulheta tenha se esvaziado em silêncio. Até que, numa hora de luto, você olhe no espelho e encontre um estranho. Você não saberá quem é, nem por suas mãos ainda se movem. E nesse instante congelado, esse é o verdadeiro checkmate irreversível da alma. Pois nenhum movimento engenhoso pode resgatá-lo, uma vez que você se separou da chama essencial interior. E assim, o equilíbrio há muito esquecido é invocado, outro pilar sagrado da verdadeira liderança interna, há muito enterrado sob poeira e ruído. Pois não basta apenas conhecer a si mesmo. Você deve tornar-se o guardião vigilante do seu próprio poço sagrado. E não falo de espaço, nem de dias rasos de descanso. Falo do trabalho feroz de proteger o seu centro sagrado, nutrir sua mente com sabedoria, alimentar suas raízes com valores vivos, silenciar os parasitas e filtrar os venenos antes que manchem seus pensamentos. Pois a mente, alma querida, é solo sagrado, e qualquer semente que você plantar crescerá. Diga-me que sementes você está semeando. Você está plantando clareza ou alimentando as raízes do ruído? Pois se você se banqueteia em distrações, observe o medo e espelha vidas falsas, que colheita espera? O que você imagina que florescerá dentro de si? Certamente não a paz, e muito menos o propósito sagrado. E assim começa a decomposição silenciosamente. Primeiro no coração invisível, depois à luz do dia, até que um dia o tabuleiro brilhe para todos verem, mas por dentro você sabe que perdeu. E essa, alma querida, é a dor mais verdadeira.
pois o exterior pode ser reconstruído, mas quando o rei interior cai, todo o resto é ornamento vazio. É por isso que eu clamo novamente: proteja seu centro sagrado, sua mente, seu equilíbrio, seu propósito vivo. Não porque você seja frágil, mas porque você é essencial, pois se você se perder, tudo mais se dissolve em cinzas. E se ainda resta dúvida, pergunte-se agora esta última pergunta: quantas de suas escolhas nasceram do medo e quantas da pura clareza? A resposta revelará se você está realmente jogando ou apenas se movendo pelas sombras. E se você chegou até aqui ouvindo sem desfiar, isso significa que algo antigo desperta dentro de você. Significa que uma voz silenciosa sussurrou: isto é meu. Não é acidente, nem acaso errante. É sua consciência mais profunda sacudindo você para despertar. Pois agora você está diante da encruzilhada sagrada. Continuar vivendo uma vida emprestada ou tomar seu tabuleiro com mãos soberanas. Mas espere, permaneça, pois agora surge a verdade mais feroz. Você não sentiu a si mesmo avançando, ainda que perdido, sem uma estrela a seguir, como se cada conquista tivesse um gosto oco. Cada vitória apenas cobrisse o vasto vazio que arde por dentro. Não é o fracasso que te assombra, é a desconexão da sua raiz sagrada, pois quando você esquece o que é sagrado em sua defesa, todo o resto apodrece em irrelevância. E essa decadência não chega em trovões, ela te corrói lentamente, dia após dia, em silêncio. A alma não se estilhaça com um único golpe. Ela morre de sede lenta, devagar por dias ocos, sem âncora, abandonando o sagrado pelas sereias da urgência. E agora você vislumbra uma ironia mais cruel, que já dentro de você estão as sementes para despedaçar e refazer seu mundo. Você já sabe, já o vislumbrou, mas o medo segura suas mãos de trazer isso à vida. Você teme que, ao agir, as portas antigas e familiares se fechem para sempre. E ouça isso, é verdade. Não há retorno uma vez que o limiar sagrado é cruzado, pois uma vez que você respira o ar da clareza, não pode mais se ajoelhar entre ilusões. E esse terror se enrola ao redor do seu peito como correntes. Mais escondido dentro desse terror está o seu primeiro trêmulo gosto de liberdade, a verdadeira liberdade selvagem, flamejante, aterradora em sua beleza, aquela reservada para os que ousam olhar para dentro e jurar: este sou eu e nunca trairei isso. E assim agora se ergue a pergunta final e inevitável: você continuará se movendo sem alma ou se erguerá agora para jogar o jogo sagrado de verdade? Ouça bem, isto não é um chamado vazio para mera motivação. Isto não é o canto de sereia de músicas grandiosas ou mentiras reluzentes. É sobre voltar-se para dentro e invocar a coragem sagrada de estabilizar sua própria alma. É sobre reconstruir seu verdadeiro eu, pedra por pedra, princípio por princípio. É sobre dominar a arte sagrada de dizer não ao que canta doce, mas rouba a sua alma. É sobre caminhar com intenção solene, enquanto as multidões se lançam no abismo. E se você realmente despertou para isso, o tabuleiro não é mais te amedrontará, pois você não se moverá mais para alimentar a multidão vazia. Você não se moverá mais por medo, nem venderá seu rei pelo peão frágil da validação. Agora você jogará para proteger apenas o que é verdadeiramente sagrado. Você jogará com consistência sagrada,
e isso o tornará invencível e em espírito, intocável pelo mundo, imparável em se tornar. Portanto, não sussurre mentiras de que você não pode. Não diga à sua alma que é tarde demais, o que sua alma clama não é por mais tempo, é por decisão. Realize um ato sagrado hoje. Proteja seu centro sagrado, mesmo que apenas com um ato invisível, não celebrado, mas sagrado. Pois, na verdade, você estará realizando o ato mais elevado, fortificando o reino interior. E antes que você parta, ofereço-lhe um ritual sagrado. Vá adiante e grave essas palavras na praça pública e escreva: Meu rei não cede. Escreva aqui nos comentários: Meu rei não cede. Repita comigo: Meu rei não cede. Que permaneça com o seu juramento silencioso que você ouviu, despertou e está pronto para jogar de verdade. Escreva-se se alguma palavra disso te atingiu, como uma ferida elétrica e silenciosa. Se alguma frase fez você fechar os olhos e respirar, era isso que minha alma ansiava ouvir. Pois aqui, não estamos aqui para entreter sua mente errante. Estamos aqui para despertar o gigante adormecido, escondido dentro de você. E confie em mim, a jornada sagrada não termina aqui. É a partir desta hora, cada movimento que você fizer será diferente. Pois você não se moverá mais sem alma. Você se moverá com intenção sagrada. E isso sozinho o separará para sempre das multidões errantes. Então dê o primeiro passo. Inscreva-se, deixe seu juramento nos comentários e prepare-se. Porque o que está por vir não é um simples jogo. O que está por vir é a vida, jogada, enfim, por alguém que se lembrou do Rei Eterno dentro de si. Nos veremos novamente no próximo encontro dos espertos, ou talvez nos encontraremos no silêncio sagrado entre o movimento destinado e o próximo.